É uma alegria estarmos juntos para o aprendizado. Queria agradecer bastante o convite para estarmos dividindo esse estudo, o Evangelho no Lar, como disse a Cristina, e vocês estão acompanhando a sequência do livro Jesus no Lar. É um livro muito agradável de se ler e de profundos conhecimentos. João, o evangelista, encerra o seu evangelho dizendo que, além de tudo aquilo que foi anotado pelos evangelistas, por ele, há muitas outras coisas que Jesus disse e que, se fosse anotar, não caberia em todos os livros. Né? É o encerramento do Evangelho de João. Então, muitas pessoas estranham que nós tenhamos na literatura espírita muitas informações, muitos ensinamentos fora daqueles que estão nos evangelhos. Por exemplo, as obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco, da Amélia Rodrigues, o Chico Xavier na Boa Nova, e também temos aqui o Jesus no Lar. Né? Então, essa ideia de estudarmos o Jesus no Lar é muito importante, muito útil para o evangelho que nós fazemos no nosso lar. O que nós vamos fazer aqui é nós lermos a lição e procurarmos ir explicando cada ensinamento que Neio Lúcio nos traz. Esse espírito Neio Lúcio, acho que talvez a maioria já tenha ouvido falar sobre Neio Lúcio, até porque estão estudando o livro. Nós vamos conversar sobre o capítulo 45, quase chegando para o final do livro. Neio Lúcio é um espírito dedicado ao ensino. E com esse nome, ele reencarnou lá entre os primeiros cristãos, conforme Emmanuel narra no livro 50 anos depois. Nessa obra, Neio Lúcio é o avô de Célia, que é a personagem central do livro, que depois vai ser o irmão Marinho. Né? Ela vai se vestir de homem e viver no mosteiro. Mas Célia já é cristã, uma jovem cristã, e ela acaba convencendo, pela sua conduta, pelos seus conhecimentos, o próprio avô Neio Lúcio a se tornar cristão. Mas, nessa época já, Neio Lúcio também se entregava ao ensino. Inclusive, consta que ele ensinava latim para os escravos, para os servos, para os filhos dos servos. Depois ele vai reencarnar no livro Renúncia. Ele vai ser um professor também. Vai ser o professor Jacques Duchesne Davenport, que mora nas redondezas de Paris. Dedica-se também ao ensino. E consta que ele é a reencarnação como Arthur Joviano, que seria o pai do chefe do Francisco Xavier, Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. O Chico trabalhava numa fazenda da agricultura, e o chefe dele era o Rômulo Joviano. E o pai do Rômulo era o Arthur Joviano, que era um emérito mestre, era um emérito professor. Trabalhou para o Estado na área do ensino. Então, Neio Lúcio, ao nos trazer esses ensinamentos, ele o faz na condição de um mestre também, né? Um discípulo de Jesus, mas na condição daquele que se converteu também num mestre, num professor, num explicador do Evangelho de Jesus para todos nós. E o que nós queremos fazer aqui hoje é exatamente isso. Nós conversarmos sobre essas lições que ele nos traz. E quando nós vamos ali pegar o prefácio de Emmanuel ao livro Jesus no Lar, nós queremos tirar um trecho em que Emmanuel diz o seguinte: quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Daí a importância de nós estarmos fazendo o evangelho no lar, estudando o evangelho,
em todos os seus sentidos, de preferência em família, né, atraindo para esse estudo todos aqueles que convivem conosco no mesmo ambiente, não só da família direta, mas aqueles que nos ajudam, se puderem participar. É muito importante porque o Evangelho atrai os bons espíritos e há uma mudança na psicosfera do ambiente em que nós vivemos. E aos poucos também, aceitando a mensagem do Cristo, que vai estar conosco através dos bons espíritos, nós vamos mudando também a nossa maneira de ser. E ele continua dizendo: Neio Lúcio conhece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos. Os discípulos novos somos nós, os espíritas, os cristãos dos tempos atuais, algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Ou seja, aqueles que tiveram a oportunidade de estar convivendo com Jesus, de ouvir do próprio mestre as grandes lições, falando do reino de Deus. E a mensagem de hoje, deste capítulo 45, está intimamente ligada com o reino de Deus. O título da lição, o imperativo da ação, vamos entender a palavra, né? O imperativo da ação não é simplesmente um convite para a ação, um lembrete para a ação. Neio Lúcio fala do imperativo, ou seja, uma necessidade, é uma regra, é uma ordem divina, é da lei divina a ação. Qual é a ação? É a ação para o bem. É a ação dentro dos postulados do amor. Bem e amor são leis divinas. Como Allan Kardec vai apresentar lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, bem no primeiro capítulo da terceira parte, das leis naturais, que Kardec vai dizer, repetindo os espíritos bons, que o bem é a lei divina, é a lei natural. Então, se nós quisermos alcançar processo evolutivo, se nós quisermos realizar em nós uma grande transformação para o nosso crescimento, é preciso que nós pratiquemos a lei do bem. Vamos ver, então, quais são as palavras de Neio Lúcio. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. A mensagem de Jesus é da implantação do reino de Deus nos corações das criaturas. E essa novidade de Jesus naquela época, ela não foi muito bem compreendida. Aqueles que ouviram a mensagem de Jesus não conseguiam compreender sobre esse reino, porque o Messias prometido, desde o Velho Testamento, que era a lei, eles imaginavam que era um reino de libertação, um Messias, um novo rei que viria libertar o povo judeu. Eles não conseguiam compreender um reino que não fosse da terra, mas que era o reino de Deus. Nós hoje temos grande dificuldade para entender o que é o mundo espiritual. Nós mesmos, espíritas, que estudamos as obras espíritas que falam sobre o mundo espiritual, nós temos grande dificuldade para entender onde fica o mundo espiritual, as cidades espirituais, como é que é a vida no plano espiritual, as esferas superiores. Temos grande dificuldade. Agora, imaginemos Jesus falando para um povo que não tinha quase acesso à educação, eram poucos que aprendiam a ler e a escrever. O grau de cultura era
diminuto naquela época. Vamos lembrar que os discípulos, na grande maioria, eram pescadores, eram pessoas simples. Então, a grande dificuldade que eles tinham de entender esse reino de Deus, esse reino divino. Mas a palavra do Evangelho, trazida por Jesus, era baseada exatamente na conquista desse reino divino, que já começou ali com João Batista. Eu trouxe para o nosso estudo alguns versículos anotados por Mateus, para a gente ter uma ideia dessa necessidade de preparação para o reino divino, de conquista do reino divino. João Batista já falava sobre isso. Então, Mateus anotou no capítulo 3, sobre João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele viria exatamente com a vinda do Messias à Terra, a vinda de Jesus. João Batista sabia disso, que Jesus estava para vir. E aí no capítulo 4, Jesus vem repetir as mesmas palavras de João Batista. Olha lá, no versículo 17 diz assim: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Vinha confirmar João Batista, porque no Velho Testamento, Isaías previa que Elias viria antes, que era o próprio João Batista, abrir veredas, né? Abrir o caminho para a vinda do Messias. Lá no capítulo 5, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados que têm puro o coração, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No versículo 10, ele fala: bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus, nas bem-aventuranças, já vai dando algumas dicas, né? Alguns ensinamentos sobre como conquistar o reino de Deus, como conquistar o reino dos céus. Depois ele fala sobre que o reino dos céus é para aquele que se fizer menor aqui na terra. E também vai dizer que o reino dos céus é para aqueles que fizerem a vontade do Senhor. Olha, então, né, há um motivo para que os aprendizes, os discípulos de Jesus, estivessem aí acaloradamente discutindo sobre essa necessidade de preparação para o reino divino. Ou seja, como é que nós vamos fazer para alcançar esse reino que o Mestre está nos falando, que é para nossa felicidade, né? Bem-aventurados, quer dizer, felizes serão aqueles que fizerem dessa maneira, né? Os pobres de espírito, os puros de coração, os justos. Como é que nós devemos nos comportar? Quais são as nossas atitudes para alcançarmos esse reino? Porque eles queriam estar com Jesus no reino de Deus. Era felicidade. Aí, Filipe era um dos 12 discípulos de Jesus. Circunspecto, né, sério, salientava o impositivo da meditação. Hoje está muito em voga a meditação. Nós pararmos para ficarmos refletindo. A meditação verdadeira não é esvaziarmos a mente, ficarmos lá nessa posição de Buda, né? Ficarmos, né, zen. Não, meditação é uma reflexão que nós devemos fazer sempre. Vamos lembrar de Santo Agostinho, lá na questão 1019 de O Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre toda noite nós fazermos uma análise do nosso dia a dia. Isso é meditação, né?
como é que foi o meu dia? Será que eu magoei alguém, eu dei prejuízo para alguém? Será que eu fiz coisas boas? Meditar é nós fazermos uma análise da nossa conduta, da nossa intimidade. Quem sou eu, de fato? Como têm sido os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas atitudes? Será que elas estão conforme o ensinamento de Jesus? Estão conforme a lei de Deus? Então, Felipe devia estar lá pensando, né? Ah, vou ficar pensando, refletindo sobre a minha vida. Será que isso é suficiente? O Tiago mais velho, porque entre os discípulos existiam dois Tiagos. O Tiago maior, que é o Tiago mais novo, né? E o Tiago menor. Era maior porque ele era maior em atitude, em altura, mas ele era mais novo porque o Tiago maior era o irmão do João, João Evangelista, que eram dois jovens, né? Filhos de Salomé. O Tiago mais velho era o Tiago menor, aquele que iria estar com Pedro lá na casa do caminho, né? Até com João mesmo. Então, o Tiago mais velho opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. Ou seja, isolar-se da sociedade, isolar-se da companhia dos semelhantes. Por quê? São imperfeitos? Porque são pecadores? O Tiago não estava raciocinando muito bem, né, no seu ponto de vista, porque Jesus, na observação dos próprios fariseus, vivia entre as pessoas de má vida, as pessoas pecadoras, os publicanos, né? Fugir da vida social seria fugir do pecado, pecado no sentido da palavra teológico, teleológico, é errar o alvo. Pecar é errar simplesmente. Por isso que a gente não gosta muito de usar essa palavra pecado, porque parece ser uma infração definitiva à lei de Deus. Usamos mais o engano, as imperfeições, os nossos erros. Então, o Tiago estava imaginando que fugir da sociedade, isolar-se do próximo, isolar das coisas, do que fazer aqui na Terra, seria uma maneira de estarmos evitando errar, evitando pecar, evitando infringir a lei de Deus, portanto, estar preparado para ingressar no reino de Deus, no reino divino. É muito interessante que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai falar exatamente dos enganos dos primeiros cristãos, especialmente dos convertidos romanos, no sentido de que muitos pensaram tanto quanto o próprio Tiago, que isolar era uma maneira de estar evitando o erro, evitando o pecado. Emmanuel vai dizer que no primeiro século, começando o segundo século, cerca de 30 mil anacoretas estavam vivendo nos desertos lá do Oriente. Imaginemos isso, né? Alcançar o reino de Deus isolando-se em mosteiros. Né? A própria Célia vai viver no mosteiro no Egito. Eram dois romanos que se tornaram cristãos que criaram aquele mosteiro. A ideia era essa, fugir dos romanos que estavam perseguindo os cristãos, mas ao mesmo tempo viver em comunidade, fora da sociedade, em oração, em trabalho coletivo, para evitar o contágio, para evitar a queda, para evitar o mal. Essa era a ideia do Tiago, então, com relação a alcançar o reino de Deus. Já o João Evangelista, o jovem,
optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poder entoar hosanas contínuos ao Pai amantíssimo. Ou seja, vivermos na adoração. Ainda existem alguns segmentos cristãos que se dedicam a viver reclusos em mosteiros, apenas orando, dedicando-se ali a cantar, a louvar Deus, a louvar Jesus, como se isso realmente fosse suficiente para nós alcançarmos a condição de pureza para entrarmos no reino de Deus. Todos esquecendo que, disse Jesus, o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Quer dizer, Deus cuida do universo pela sua vontade, pela sua ação positiva. Jesus continua trabalhando e nós, igualmente, devemos estar nos dedicando ao trabalho constante no bem, o trabalho de transformação interior e o trabalho em favor da sociedade. Quando lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da reencarnação, ou seja, por que é que nós estamos aqui na Terra? Porque nós, espíritos imortais, reencarnamos num corpo de carne e estamos aqui na Terra. São dois objetivos. O primeiro é o progresso espiritual, a nossa evolução, o aprimoramento das nossas virtudes. Mas o segundo propósito da reencarnação é nós contribuirmos para o progresso da humanidade. Olha só, não estamos aqui para pensar somente em nós mesmos, mas também para contribuirmos, trabalhando, agindo no bem em favor da sociedade, de tal maneira que nos isolarmos em mosteiros ou em qualquer região, cavernas, no deserto, seja onde for, né? Ficarmos simplesmente cantando louvores, hosanas. Vamos lembrar que um dos propósitos da prece é também louvar a Deus. É necessário nós reconhecermos o amor de Deus para com todos nós, estabelecermos vínculos afetivos, emocionais com Deus. Embora nós não tenhamos uma plena certeza da sua intimidade, porque somente os espíritos puros é que podem compreender e ver a Deus, mas nós podemos estabelecer uma relação com Ele através da sua obra, através da natureza, através do próximo. Então, pela prece, nós podemos louvar a Deus reconhecendo o seu amor, o seu trabalho para com todos nós e nos encaminhando para a felicidade. Mas não é suficiente apenas isso. Nós vamos ver, na sequência, o próprio Cristo questionando esses discípulos no sentido de que é necessário nós termos uma ação do bem. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com a abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Os judeus tinham essa ideia de pureza, mas a grande preocupação era a pureza muito mais do corpo. Não se preocupavam tanto com a pureza da alma, a pureza dos sentimentos. Os sacerdotes se enganavam com relação a isso. Como eles não conseguiam compreender a questão da pureza da alma, do ingresso no reino de Deus, com essa pureza interna, por isso que Jesus muitas vezes recriminava os fariseus, dizendo que eram sepulcros caiados, fétidos por dentro e branquinhos por fora. O jejum
proposto por Jesus não tinha nada a ver com a comida. Os judeus faziam restrições também à comida, né? O jejum como purificação do corpo e da alma, mas não tinha nada a ver com a comida, com as coisas que entravam na boca, mas era muito mais importante o jejum da alma, aquilo que saía de nós, né? Os bons pensamentos, as boas palavras. Vocês devem lembrar daquela passagem em que um homem levou seu filho lunático para que Jesus o curasse. Senhor, esse meu filho cai no fogo, cai na água. E apresentei-o para os seus discípulos, eles não conseguiram curar. E Jesus o curou de imediato, afastando o espírito imundo. E depois os discípulos foram perguntar para ele, mas Senhor, por que é que nós não conseguimos curá-lo? E Jesus disse, porque com esta casta de espíritos é preciso que tenha jejum e oração. E os discípulos entenderam que Jesus falava da não alimentação ou da restrição a algum alimento, mas Jesus falava do jejum do coração, né? Para que nós tenhamos elevação espiritual, nós conquistemos moralidade, conquistemos virtude. Então, Bartolomeu também estava enganado. Nós nos afastarmos das pessoas impuras para não nos contaminarmos não é o procedimento adequado, porque a imperfeição ou a impureza ainda está dentro de nós e somente na convivência com o semelhante é que nós vamos adquirir as virtudes, é que nós vamos burilar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Os nossos irmãos são os instrumentos para o nosso processo evolutivo, com as suas dificuldades, com os seus problemas, assim como nós também somos os instrumentos do próximo ao seu crescimento espiritual, porque nós também temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas. E quando nós nos permitimos viver juntos, com o esforço para a compreensão, para a tolerância, para a paciência, aí sim é que nós vamos conseguir desenvolver as nossas habilidades, né? Conquistar a pureza espiritual. Como adquirir paciência, se não vivemos com os nossos familiares, que são às vezes difíceis, quando nós não somos os difíceis, viver no trânsito, enfrentando os problemas financeiros, é na sociedade, é na convivência na sociedade que nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, que é o Pedro, Jesus perguntou nominalmente. Simão era um nome de Pedro, né? Vamos lembrar que é Pedro, porque é a pedra. Jesus disse que sobre Pedro, ele ergueria a sua igreja, que acabou sendo a igreja de Jerusalém. Então, os discípulos perguntaram para Jesus sobre aquela discussão que eles estavam realizando. E Jesus, na sua sabedoria, utilizando até mesmo da dialética de Sócrates, né, que é distrair o conhecimento de cada um, perguntou, Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado, é a água estagnada sem proveito. Já sabia Pedro a respeito disso, e nós também. A água parada se contamina, apodrece, e ela se torna uma bebida que não pode ser ingerida, porque vai causar doenças. E continua Jesus. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando. Ao Tiago, que é o filho de Alfeu. Qual é o peixe que flutua inerte na onda?
É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Quer dizer, o peixe vivo está nadando nas ondas da água, do rio, do mar. E nós, como peixes da natureza, né, no sentido figurado, devemos estar constantemente nadando, produzindo vida, nos fortalecendo. Quando nós estamos inertes, quando nós estamos ociosos, quando nós estamos parados, preguiçosos, é como se nós fôssemos peixes mortos. Não serve para nada. Às vezes está até podre o peixe ali e não serve nem para alimentar ninguém. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente, é a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. Nós somos a terra em que Jesus semeou a palavra divina, o seu verbo de amor e do bem. Agora, qual é a nossa terra interior? Lembrando da parábola do semeador, que saiu a semear lançando sementes. Algumas caíram ao largo do caminho, outras caíram em solo pedregoso, outros sobre os espinhos, e algumas em terra fértil. Qual é a nossa terra? Se nós não cuidarmos da nossa intimidade, buscando as coisas do Espírito, abandonando os excessos, os abusos dos prazeres, o egoísmo, o orgulho, que são pedras no nosso caminho, como é que nós vamos permitir que a mensagem, a semente divina, possa florescer dentro de nós? Portanto, não devemos abandonar a nossa terra interior para que as ervas daninhas do egoísmo, do orgulho, da ambição, tome conta de nós. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu, Judas Tadeu, né? E inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. De vez em quando nós precisamos ir lá no nosso guarda-roupa, dar uma arejada, tirar as peças para ver se não tem traça comendo, porque elas penetram sutilmente, né? Onde há alimento para elas. Assim também é com a nossa túnica espiritual. Lembra do festim das núpcias? Nós precisamos preparar a nossa túnica, que deve ser pura, limpa. Porque se nós não tivermos a túnica pura, nós seremos expulsos da festa das bodas espirituais, do casamento com Jesus, para entrarmos no reino de Deus. Então não podemos deixar que a nossa alma, né, seja maculada com os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos inferiores. Precisamos estar cuidando da nossa alma, para que ela não seja deteriorada, para que ela não tenha buraquinhos e nem fique suja. E endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. E aqui é interessante, né? O Judas Iscariotes, que acabou vendendo Jesus por algumas moedas. E Jesus vai endereçar esta pergunta a ele.
O que acontece ao talento, que é uma moeda. Ora, a moeda escondida não serve para nada. A moeda é um objeto, né? Dinheiro, papel, ou dinheiro de bronze, de prata, de ouro, só serve para multiplicar, porque ela representa um valor, ela tem um valor intrínseco, R$ 1, né? R$ 10, se existisse, né? Mas serve para quê? Serve para multiplicar valores, para adquirir bens. Os talentos são as nossas virtudes. E se nós convertermos em trabalho, seremos capazes de adquirir virtudes, adquirir coisas para nós, coisas espirituais. Então, se nós não utilizarmos os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas qualidades, para que serve? Para que serve eu saber, por exemplo, tocar um instrumento, se eu não mostro as minhas qualidades para o outro? O que adianta eu ter conhecimento sobre as ciências, sobre a doutrina espírita, se eu não divido o meu conhecimento com as pessoas? Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Os lugares em ruína ou votados ao abandono. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o tempo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jesus. É o templo, na verdade, né? Está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Quando o Paulo, que era o Saulo ainda, começou a perseguir os cristãos lá na Casa do Caminho, tendo prendido o Estevão, Gamaliel foi lá conhecer a Casa do Caminho para dar a sua opinião, porque o Paulo queria condenar o Estevão, condenar os cristãos. E ele foi lá e encontrou os doentes sendo atendidos pelos discípulos. Dezenas de doentes que eram expulsos da sociedade de Jerusalém. Leprosos. Inclusive, Gamaliel vai encontrar um amigo que era rico, que tinha cargo na cidade onde morava, e ele estava ali, porque toda a família e os amigos o abandonaram. E então Gamaliel argumenta com Paulo: Paulo, nós nunca tivemos a ideia de socorrer os aflitos, os sofredores. Então, o templo de Jerusalém estava cheio de adoradores de Deus. Mas ao redor de Jerusalém havia miséria, havia o vale dos leprosos. Então diz Jesus: se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho que nos propomos? Ou seja, Jesus era o pão da vida, era o remédio para curar os aflitos,
era a luz do mundo. Para que serve a luz se ela é escondida sob o alqueire? Coloca-se a luz sob o alqueire, no candeeiro. O pão deve ser repartido com os famintos. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca terá fome. Eu tenho a água viva. Palavras de Jesus. Então, os nossos talentos, as nossas virtudes, devem ser utilizadas naquilo que servem. O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora, através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. Olha o que Neio Lúcio vem dizer, que o reino divino é fruto do trabalho no bem, na obra do bem. É o imperativo da ação. É lei divina. Lei é ordem. Lei é regra. Nós não podemos fugir da lei divina. Porque quando nós fugimos, como está também o Livro dos Espíritos, nós seremos infelizes. Porque vamos fazer a infelicidade do outro. E, por consequência, a nossa infelicidade também. Então é preciso caminhar adiante sempre, propagando a verdade divina, que vai salvar a nós mesmos e vai salvar as criaturas, através de pensamentos. Vejamos que na doutrina espírita, nós sabemos que o pensamento é uma força das palavras, das obras e das nossas próprias vidas, até o sacrifício de nós mesmos. O todo sábio criou a semente para produzir com o infinito, porque a semente vai se produzindo, se reproduzindo umas nas outras, produzindo filhotes de semente que vão se reproduzir para sempre. Ao mesmo tempo, desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Ou seja, nós precisamos fazer luz para espantar primeiro as sombras que há na nossa intimidade, a fim de começarmos a afastar as sombras que estão ao nosso redor, auxiliando as criaturas a se iluminarem também no caminho do bem, fazerem a luz próprias. Não é outro ministério da Boa Nova, que é o próprio Evangelho. Essa é a regra. Amar servindo. É venerar o Pai acima de todas as coisas. E servir amando é amparar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, se eu quero amar, eu preciso servir. Mas servindo, eu estou amando. Há uma historinha muito interessante de um padre numa vila que foi chamar o lavrador que estava ali trabalhando na terra para orar na hora da missa. E ele disse: olha, padre, agora eu não posso ir porque eu estou arando. E o padre ficou assim, interessado naquela comparação, naquele jogo de palavras, orar e arar. Então, orar e arar são duas expressões da lei divina. Eu devo orar a Deus, mas eu devo arar a terra do meu coração e a terra do próximo com a nossa bondade, servindo sempre quanto possível. E pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Então, o Neio Lúcio vem fechar aqui a sua lição para enquadrar a ação no bem
dentro daquilo que a própria doutrina espírita já havia proposto, que a lei de Deus é a lei do bem, é a lei do amor, colocada em favor do próximo, no serviço. Seja qual for o serviço, é a oração, é a palavra esclarecedora, é o abraço fraterno acolhedor, é a entrega de cestas básicas, de bens que possam auxiliar a criatura a viver melhor. Importantíssima essa lição, né? É um alerta desse imperativo maior, que é a ação dentro da lei divina. Era isso dentro do meu pensamento e agradeço a oportunidade.